Uma boa e santa tarde a todas. É uma alegria muito grande ter vocês aqui compartilhando nessa partilha vocacional, né, dessa tarde, desse domingo. Para as que estão a primeira vez que estão aqui com a gente, sejam muito bem-vindas. Eu sou a irmã Cristiane, eu sou a formadora aqui do nosso aspirantado em São Caetano do Sul, da nossa congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados. E já fazia um tempinho que nós estava com tudo isso do coronavírus, e isso a gente não estava fazendo bem as partilhas, mas geralmente a gente todo domingo, nesse horário, fazemos uma partilha vocacional. Então, vocês, qualquer dúvida que tiverem, ou pergunta, né, ou qualquer coisa, podem escrever no chat que eu vou lendo, eu vou respondendo, né? Então, que estão livres para fazer pergunta, para o que precisar, ou se não entenderem alguma coisa, né, podem ir interromper tranquilamente, né, que a gente quer fazer um bate-papo vocacional, né, fazendo, meditando a palavra de Deus, reflexionando a palavra de Deus, né, para cada dia poder iluminar, que o Senhor ilumine, né, o nosso coração para ver o seu chamado, a ver o que o Senhor está pedindo de mim, né, em cada momento. Então, vocês estão aí, ó, livres, né, à vontade para perguntar o que precisar, ou que tiver dúvida, o que for, tá bom? Podem me escrever no chat que eu vou ir lendo aí, eu vou ir respondendo, tá bom? Então, para a gente começar a nossa partilha de hoje, né? Vamos rezar uma Ave Maria a Nossa Senhora, que ela como mãe, como exemplo de toda consagrada, nos possa estar guiando, né, juntamente, ela é esposa do Espírito Santo, que nos possa estar guiando, né, nessa partilha de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, para começar hoje, né, vamos recitar um salmo aqui, né, que está com a Bíblia aí, né, o Salmo 26, né, para a gente, né, o salmo sempre é algo que vai acalmando o nosso coração, é uma oração que sempre nos acalma, para que a gente vá entrando na presença de Deus, para que o Espírito Santo possa ir agindo em nossas almas, para que a gente possa receber essa palavra e fazer ela germinar em nosso coração. Então, Salmo 26. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida. De quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles, meus adversários inimigos, que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa peço ao Senhor, e a peço incessantemente: é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Assim, no dia mau, ele me esconderá na sua tenda, ocultar-me-á no recôndito de seu tabernáculo, sobre um rochedo me erguerá. Mas desde agora ele levanta a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, e oferecerei no tabernáculo sacrifícios de regozijo com cantos e louvores ao Senhor. Escutai, Senhor, a voz de minha oração, tende piedade de mim e ouvi-me. Fala-vos meu coração, minha face vos busca, a vossa face, ó Senhor, eu a procuro. Não escondais de mim vosso semblante, não afasteis com ira ao vosso servo. Vós sois o meu amparo, não me rejeiteis, nem me abandoneis, ó Deus meu Salvador. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, Senhor, vosso caminho. Por causa dos adversários, guiai-me pela senda reta. Não me abandoneis à mercê dos inimigos.
Contra mim se ergueram violentos e falsos testemunhos. Sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor e sê forte. Fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esse é um salmo belíssimo, né? Que nos vai ajudar na reflexão que hoje eu vou estar propondo para vocês, né? Que vamos estar vendo aqui o chamado dos primeiros discípulos de Jesus e o tema do medo, a resposta do seu chamado. Porque a gente vê que, infelizmente, muitas ocasiões, muitos chamados se perdem pelo medo. Então, esse salmo, eu falo assim, que é um salmo de toda a confiança, de que realmente nos ilumina e nos faz dar essa confiança em Deus, né? Que é muito forte esse versículo que fala, né? Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Quer dizer que Deus é o nosso Pai e Deus sempre nos está disposto a nos proteger, a nos guiar. Então, temos que ter essa confiança. E muitas vezes, quando nos deparamos, né, com o chamado de Deus, sim, que como todos os próprios profetas, todos tiveram medo, todos tiveram um assombro, porque é algo que sobressai da nossa natureza. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter essa confiança de que Deus que nos ama, e quando Ele nos chama, Ele também nos dá a graça para responder a esse chamado. Então, vamos pegar aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, dos versículos 18 ao 22. Então, Mateus, capítulo 4, versículos do 18 ao 22. Então, quem está aí com a Bíblia, lembrar de quando vier para as partilhas, sempre trazer a Bíblia, porque eu acho, não eu acho, né? O próprio para a gente poder meditar sobre isso é sobre a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus sempre ela é viva, eficaz e atual. Então, sempre a palavra de Deus nos vai ir, com a força do Espírito Santo, né? Nos vai ir iluminando. Então, vamos pegar Mateus capítulo 4, versículos do 18 ao 20. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Palavra do Senhor, graças a Deus. É um versículo até curto, mas que diz muito, né? Que Jesus ia caminhando e viu os seus discípulos. E naquele momento, Jesus só falou isso para eles: Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Mas o que nos é interessante hoje a gente parar e reflexionar foi na resposta dos discípulos. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Jesus estava passando pelo caminho e falou assim, quer dizer, vou fazer pescadores de homens, quer dizer, deu essa missão, escolheu, chamou. E naquela mesma hora eles abandonaram tudo. As redes eram o meio de trabalho dele, o meio de subsistência, era tudo para eles. Eles, quer dizer, largaram tudo naquela hora e seguiram Jesus sem pensar mais. Como a gente rezava no Salmo, muitas vezes a gente tem medo e não tem confiança em Deus. Que é fácil discernir o chamado? Não é fácil. Por isso que todos temos que fazer um discernimento vocacional para quê? Para realmente conseguir entender esse chamado de Jesus.
Mas dentro do discernimento, dentro do processo de discernimento, o importante também é a resposta. E muitas vezes, muitas vocações se estão perdendo porque não estão conseguindo fazer um discernimento correto e o medo de dar a resposta. Ah, não, eu vou esperar mais um pouco. Sim, que são coisas que a gente tem que pensar, não fazer na louca, na hora da louca, né? Fazer de louca, não, eu respondo não. A gente tem que conhecer, a gente tem que ver, né? Mas também a gente não ficar só nisso. Vamos ver, vamos até quando, até quando, até quando. A gente tem que dar uma resposta para Deus. Da mesma maneira que Deus é amor, que Deus nos ama e Deus nos chama, que é uma realidade, também nós temos que estar abertos a dar a essa resposta. Procurar dar essa resposta. Quando vocês jovens estão procurando um discernimento vocacional, uma orientação vocacional, já é um primeiro passo e um passo muito importante. Porque para fazer um discernimento correto de uma vocação, principalmente de uma vocação consagrada, isso não se pode fazer sozinho. A gente tem que acompanhar, tem que ter uma pessoa que acompanhe, uma pessoa que possa ir ajudando, né? Como as que já estão acompanhando com a gente um tempo, a gente teve até no nosso canal do YouTube, tem o estudo das regras de discernimento dos espíritos de Santo Inácio de Loyola, que explica muito bem esse processo de discernimento, que por que a gente tem que ter uma pessoa que acompanha, porque a pessoa que acompanha, ela vai estar vendo mais além do que a gente vê, porque muitas vezes o inimigo tenta turvar, né? Tenta fazer essa confusão dentro de um mesmo, para que ele não possa entender qual é o chamado de Deus. O inimigo vai por cilada, o inimigo vai por tentação, o inimigo vai por dificuldade, para a pessoa não conseguir enxergar qual é a vontade de Deus na vida dela. A minha congregação, eu sou a irmã Cristiane, e a minha congregação é das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados, né? Nós somos uma congregação de origem espanhola. Nós temos a nossa casa matriz na Espanha e hoje contamos com 204 casas espalhadas em 23 países. Somos entre 2.500 irmãs na congregação. E aqui no Brasil, né, eu trabalho aqui no nosso aspirantado como formadora e orientadora vocacional das jovens, né, que querem fazer um discernimento vocacional com a gente, conhecer a congregação e fazer aqui o aspirantado, né, para fazer esse discernimento correto, para poder depois ir para as seguintes etapas de formação. Então, voltando ao que a gente estava falando aqui, né? Então, muitas vezes, a gente precisa ter uma pessoa que acompanhe a gente, justamente por quê? Porque a pessoa que está acompanhando, ela vai ver mais além do que a gente vê, porque o inimigo vai montar ciladas, principalmente quando uma pessoa está no começo da caminhada, vai ser muito fácil cair, vai ser muito fácil ficar presa a essas dúvidas, a esses tormentos, porque realmente o inimigo vai atormentar uma pessoa que tem uma vocação consagrada, tanto para a vida religiosa como para o sacerdócio, ou até uma vida missionária, né? Todo o que seja isso, o inimigo vai colocar rabo, dente, tudo. Para quê? Para que frustrar os planos de Deus nessa alma. Então, se a pessoa não tem uma pessoa que acompanha ela, né, ou um padre, ou uma religiosa, por que é muito importante nas congregações ter esse tempo do aspirantado? Que seria o aspirantado? O aspirantado seria justamente esse tempo de discernimento vocacional, de uma jovem que conhece a congregação, se identifica com o carisma, se identifica com o estilo de vida, então ela vai para a casa de formação para ela poder ter uma experiência prática, né, dentro da casa de formação do que é o carisma, a congregação e a vida, né, dentro da congregação. Então, a jovem vai ter esse tempo no aspirantado junto com a formadora, que vai ajudar ela a orientar, que vai ajudar ela a ensinar nos costumes, né, introduzir
né, dentro da vida de oração, né? E então a jovem vai poder ter essa oportunidade de ser acompanhada e realmente fazer um discernimento correto se é esse o seu chamado de Deus ou não. Se a jovem vê, e a formadora, com toda a comunidade que também vai estar acompanhando, vê que aquela jovem, ela realmente se encaixa dentro do estilo de vida, que ela se sente feliz, que ela tem qualidades, né, para estar dentro da congregação e ela quer seguir, a gente já vai enviando para as outras etapas de formação. Se vemos com a experiência ou a própria jovem vê que realmente essa não é a vocação dela, né? Ela vai livremente, volta para sua casa, teve uma boa experiência de conhecer, pelo menos já teve um conhecimento falando, não é isso que Deus quer para mim. Porque uma coisa que o diabo muito está fazendo é isso, das meninas terem um medo de fazerem uma experiência. Esse é um ponto crucial que a gente vê que muitas vezes entre as formadoras. Espera, Tainá, que eu já vou responder, tá? Então, que a gente entre as formadoras, a gente comenta que muitas vezes as jovens morrem de medo de fazer uma experiência numa congregação. Parece que, porque vem fazer uma experiência numa congregação, não quer dizer que ela vai ser freira, se ela vai entrar e não vai sair nunca mais. Não é assim. Justamente, a maioria das congregações damos essa oportunidade das jovens poderem fazer uma experiência para que elas possam realmente ver, né, se é isso o que Deus está tocando no seu coração. Porque ninguém vai amar aquilo que não conhece e ninguém vai discernir aquilo que não conhece. Então, se a menina a jovem tem uma vontade de fazer uma experiência, vai sem medo. O que falava o Salmo? O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? Se Deus vai diante de mim, o que eu posso temer? Se Deus é que está tocando no meu coração, por que eu vou temer de ir fazer uma experiência? A gente, na nossa congregação, a gente, né, permite que as meninas venham passar fins de semana, possam vir passar os feriados prolongados, possam vir passar as férias, né, sem nenhum compromisso. Para quê? Para que as meninas vão perdendo esse medo e possam ir conhecendo e fazendo um discernimento correto. Então, respondendo a Tainá, como que é a vida no convento? Varia de congregação a congregação. Cada congregação tem as suas constituições, que são as suas regras, tem os seus costumes, tem a sua tradição, né? Varia muito de um convento de vida ativa como num convento de vida contemplativa, os mosteiros de vida contemplativa ou clausura. Por exemplo, nós somos uma mistura, nossa congregação somos uma mistura de vida ativa e vida contemplativa. O nosso padre fundador, né, que ele é venerável, se Deus quiser logo vai ser beatificado, ele é tão humilde que a nossa Santa Madre, que foi a fundadora com ele, já faz 40 anos que está canonizada e ele está difícil de fazer esse milagre aí. Milagre já fez muito, dura aprovação, né, para beatificar, mas nós cremos que logo nós vamos ver ele nos altares ainda, né? Era um santo homem, um santo sacerdote. Ele, quando recebeu esse carisma, né, essa luz do Espírito Santo, o que ele queria? Que Deus inspirava ele, umas irmãs que vivessem uma vida contemplativa, mas vivessem uma missão de caridade. Então ele, quando escreveu as nossas regras, ele quis que fôssemos as duas coisas ao mesmo tempo. Então, uma regra em que nós temos praticamente os nossos tempos de orações praticamente igual que as carmelitas, que as clarissas, que as concepcionistas, muito parecido os horários nossos de oração, mas que tivéssemos uma missão apostólica, que no nosso caso é cuidar dos idosos, pobres e desamparados. Então, nós só cuidamos idosos, então só temos uma missão. Para quê? Para que a gente possa unir a nossa vida de oração, mas
ao mesmo tempo cuidar das pessoas pobres que necessitam. Então, a gente tem uma regra de vida assim, que desde cedo a gente levanta 4:30 da manhã, a gente vai fazer nossa hora de oração, rezamos a liturgia das horas, rezamos laudes, rezamos a liturgia das horas, fazemos 1 hora de oração na capela, toda a comunidade, né? Uma oração em silêncio, uma oração de contemplação. Depois a gente já vai com os idosos, porque a gente tem o nosso convento dentro do lar que a gente atende, porque assim a gente temos a missão dentro de casa, então podemos e harmonizar o nosso horário de oração com o nosso trabalho. Então a gente vai lá, ajuda, dá banho nas velhinhas, vestir as velhinhas, dá café para as doentes, fazer todo o serviço com as idosinhas. Depois a gente tem capela aqui, a gente tem missa todo dia, a gente tem a missa dentro de casa, a gente leva as idosinhas para a missa, porque a nossa principal missão é cuidar dos corpos para salvar essas almas. Então a gente cuida desses idosos, mas com o fim de quê? De que nessa última etapa da vida deles, eles possam reconhecer a Deus novamente na sua vida e possam realmente viver essa vida em Deus, esse fim de vida em Deus. Você corta o cabelo quando entra. Quando vai para o postulantado, sim, as meninas cortam. Eu no aspirantado, eu deixo livre. As meninas que querem cortar aqui durante o aspirantado, cortam assim. Mas para o postulantado, sim, tem que cortar. O postulantado, sim, quando elas já vão para o postulantado, as meninas têm que cortar o cabelo. Mas de início, quando vem para o aspirantado, não é obrigatório. Aqui já está cortado melhor, né? A Rita também que está aqui, ó. A Rita, ó. Vem cá, Rita. Vem pra você ver. A Rita já veio também cortado o cabelo. Quando eu entrei com 14 anos aqui no convento. Eu vim para o aspirantado com 14 anos. Eu cheguei aqui num dia e no outro dia já falei para minha formadora, pode cortar tudo. Eu tinha ficado aqui nas férias e eu já estava decidida que eu queria, então quando eu já cheguei para ficar mesmo, para estudar, não, nós não temos escolas. As meninas que vêm aqui, que entram, adolescentes que estão estudando, elas vão na escola normal, vão fora. Porque também é necessário que as meninas tenham contato, né, com o mundo para elas também poderem fazer um discernimento melhor. Se elas ficarem só fechadas aqui, elas não vão ter uma oportunidade de se vencer e realmente ver se é isso que querem. É muito positivo isso. Eu fiz todo o ensino médio aqui quando eu vim para o aspirantado. E para mim foi uma experiência muito positiva, porque aí a gente tem toda uma disciplina. As meninas vão cedo, vão de manhã para a escola. Depois, quando elas voltam da escola, tem a disciplina aqui de estudo, de oração, de trabalho com as idosas, tudo aqui, né? Já disciplina de casa, né? Mas as meninas saem fora estudar. A gente aceita as meninas a partir de 13 anos, né? Claro que com a autorização dos pais, tem que ter todo um termo de autorização, né? Dos pais, para que elas possam ficar aqui. E nesse caso, as meninas que entram adolescentes, elas estão aqui até fazer os 18 anos. Quando já fazem os 18 anos, realmente ela quer continuar a caminhada, terminou de fazer o ensino médio, quer continuar a caminhada, aí sim a gente já envia para o postulantado, que no nosso caso a nossa formação é na Espanha, onde a gente tem a nossa casa-mãe. Então as meninas nossas vão fazer a formação na Espanha, né? E lá vão fazer toda a formação, postulantado, noviciado, juniorado, toda a formação canônica, né? Elas vão para a casa madre, né? Onde a gente tem um dos noviciados na casa madre. Então as meninas vão lá fazer a formação lá na Espanha. Então por isso que aqui durante o aspirantado as meninas estudam espanhol, já vão aprendendo tudo em espanhol, porque o espanhol Peraí, deixa eu só, já vou falando, tá bom. As meninas estudam espanhol, porque o espanhol para nós é a língua oficial da congregação, todos os documentos oficiais da congregação é em espanhol, então a gente tem que aprender a falar fluentemente, escrever fluentemente espanhol. Então aqui eu já dou aula de espanhol para as meninas, tudo para elas irem aprendendo, né? E depois as meninas, quando já terminam o ensino médio, já é maior de idade, querem continuar, aí a gente já envia para o postulantado. Aqui,
Aqui, a pergunta da Bianca. Tenho medo de não me adaptar com o serviço, por mais que tente fazer aqui. Mas vamos confiar. Ó, isso é normal que possam ter medo de se adaptar ao que vai fazer. Fala, não é nada fora do normal que a gente faz aqui. Aqui a gente lava a louça, limpa chão, né? Limpa banheiro. É uma vida como se nós estivéssemos em nossa casa. Não é diferente. No caso das idosas, a gente faz um treinamento, né? Tanto é que a Rita está fazendo o curso de cuidador de idoso, para ela já ir aprendendo, né? Eu também a gente já vai explicando como a gente trata com as idosinhas, para dar de comer, para trocar fralda, para ajudar no banho, ajudar na troca. Isso daí tudo vai orientado. Quer dizer que não é uma coisa que você tem que chegar aqui e saber fazer. Não, ninguém nasceu sabendo. Todo mundo chega aqui e vai aprendendo, né? Então, isso daí é algo normal que tem medo, mas não é uma coisa do outro mundo de não se adaptar ao que vai fazer. Todo mundo, se tem boa força de vontade, consegue acompanhar. Não é nada do outro mundo que se faz dentro do convento. Né? E dentro do convento, como eu perguntava antes, né, como é a vida aqui no convento, é uma vida. A gente tem os nossos horários de oração, e os nossos horários de serviço com os idosinhos, no nosso caso, na nossa congregação. Aqui, outra aqui. As freiras levam bronca da superiora? Se precisar, leva. A gente é madre superiora, quer dizer, madre é mãe, né? A gente tem a nossa superiora, sim, a gente tem que ser responsável dos nossos atos, mas se a gente tiver meio descarriada e a madre precisar, a madre vai chamar atenção, né? No caso das formandas também, se eu como formadora, tiver que puxar um pouco a orelha e chamar atenção, eu vou ter que chamar pelo bem. Se a superiora também que vê alguma coisa e vai chamar atenção, também. Ninguém chama atenção sem realmente ter um motivo, né? Mas a gente tenta fazer sempre essa correção fraterna, corrigir com carinho, corrigir com educação, né? Corrigir, dar a bronca no bom sentido, para que a pessoa, se fez alguma coisa errada ou está com algum comportamento errado, possa voltar para o bom caminho. Mas a gente tem que ter essa humildade também para saber receber, né, essa chamada de atenção que a gente precisar. Por isso que a gente tem que ter essa consciência reta de andar bem no bom caminho. Mas também a gente tem essa segurança que se a gente extraviar, ter sempre alguém que vai estar lá, ó, volta para o caminho de volta, né? Então, mas, sim, que quando precisa se leva, né? Aqui. Como é cuidar dos idosos? Os idosos, como fala assim, são como crianças, realmente, né? Cuidar dos idosos é como cuidar de criança. Ou pior que uma criança, porque a criança ela tem força, ela tem vida, tem vitalidade. O idoso não, o idoso já não tem mais nada que esperar. A gente tem uma parte da nossa casa que a gente tem todas essas velhinhas terminais, que já estão com Alzheimer terminal, com câncer terminal, já doenças, né, degenerativas. Tanto é que por isso que as irmãs, todas nós somos enfermeiras, a gente na Espanha, a gente faz enfermagem para poder cuidar melhor dos idosos, né? Ter esse conhecimento técnico para a gente também poder cuidar melhor deles, entender o que está acontecendo com eles, para a gente também poder auxiliar em tudo, né? Tanto no corpo como na alma. Então, cuidar deles é cuidar de algo assim muito. De cuidar dos idosos é cuidar daquela pessoa que está no finzinho da sua vida e cuidar com mimo, né? E essa, como falava assim, esses velhinhos vêm do asilo, não. Infelizmente, essas velhinhas que vêm aqui, no caso em São Caetano, a gente só tem idosas. A gente tem 65 idosos aqui no nosso lar. E nesse caso, infelizmente, a família que vem larga aqui. Nesse caso, não. Em todas as casas nossas. A gente recebe aquilo que ninguém quer. Infelizmente, é uma verdade dura, mas é assim.
Sim, que tem algumas famílias que a gente conta no dedo que realmente não tem condição de cuidar do seu idoso ou da sua idosa e busca uma instituição para poder ter um atendimento melhor. Sim, que também tem, mas a gente nota que são famílias que elas sempre estão presentes. Se a velhinha ou o velhinho ficar doente, a gente chama, eles vêm, ajuda a levar no médico, né? Compra remédio, traz fralda, traz o que precisa, que sempre está preocupado. Mas infelizmente a maioria larga aqui e esquece que existe. Veio essa pandemia do coronavírus, não pôde ter visita. E me dá dó falar isso, mas não mudou nada. Porque as famílias que realmente eram interessadas, o coronavírus ou sem corona, ainda vê pelo vidro, faz videochamada. Mas a maioria, se já não vinha antes, agora mesmo que não vem nunca mais. Tem velhinhas aqui que desde o ano passado não teve mais nenhuma chamada, nenhuma ligação, nem nada da família. É muito triste. Então essas velhinhas só tem nós para consolar, e principalmente nesse período que elas estão passando, estão aí confinadas, sem poder sair para fora, sem para nada, e ainda ter esse desconsolo que a família já como praticamente enterrou viva. Então é muito triste, é uma realidade muito triste hoje que a gente que trabalha com os idosos, a gente vê que realmente são os pobres do Senhor, que são indefesos, que já não tem mais força para trabalhar, que já não tem mais força para se defender, e a família é um estorvo dentro de uma casa. Então, jogo lá para as irmãs cuidar. Para vocês terem ideia, durante essa pandemia, nós chegamos a estar com 150 idosas em fila de espera para entrar. Nunca nós vimos algo semelhante. Uma lista de espera de 150 para 15 vagas. Quer dizer, que vê que na pandemia, como a pessoa ficou em casa, não quer mais saber de cuidar do seu idoso, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da sua tia. Então a gente vê o desamor. Então essas velhinhas quando chegam aqui, elas chegam frustradas, elas chegam doentes, elas chegam revoltadas contra a vida, contra Deus, contra tudo. Então qual que é a nossa missão? Ser esse bálsamo que acaba consolando, que acaba acalmando esse coração, que acaba dizendo, não, Deus não é isso que Deus quer para a senhora, né? Se Deus permitiu, Ele tem um propósito, aqui a senhora pode se reconciliar com Deus. Semana passada a gente teve um momento muito bonito que a gente fez a celebração da unção dos enfermos, todas receberam a santa unção, né, que a gente sempre na quaresma faz uma celebração para que todas possam receber a unção dos enfermos, né, de elas poderem se confessarem, né, elas vão na missa, vão no terço, agora todo dia a gente reza o terço, faz a via sacra com elas, né, hoje todo domingo a gente faz a adoração do Santíssimo, reza o terço com a adoração do Santíssimo com elas, né, então da gente, né, aos poucos, com amor, fazer elas voltar o coração para Deus, porque chegam uns coração muito ferido. Alguma delas, ao melhor, desde que se casou, fez a primeira comunhão, nunca mais pisou dentro da igreja. Então, a gente voltar essas almas para Deus, né? Fazer essas almas voltar com carinho, com amor e com a nossa oração, o nosso sacrifício, fazer voltar essas almas para Deus. Essa é a essência do nosso carisma. Né? Cuidar dos corpos, porque não adianta, se aquela pessoa está doente, como que eu vou falar de Deus para ela se eu não cuido primeiro dela? Mas cuidar delas para salvar essas almas, que são as almas que Deus nos confia, que vamos ser as guardiãs dessas almas até o final, que vamos acompanhar elas no seu leito de morte, encomendar elas para Deus e assistir Deus levar. Que isso eu acho mais bonito, mais sublime dentro da nossa vocação, é acompanhar essa pessoa nos seus últimos momentos e de entregar essa alma para Deus. Essa alma que Deus me confiou, eu entregar para ela de volta. Né? E ter essa confiança que estou entregando ela nos braços do Pai. Então, quer dizer, cuidar dos idosos é um desafio, sim, porque tem idosa que é teimosa, que é chata, que
tem Alzheimer, tá meia loucona aqui, então a gente necessita paciência, mas ao mesmo tempo é muito gratificante de ver, né, como essas pessoas também ao longo do tempo elas vão se aproximando de Deus, né, vão aceitando a palavra de Deus, né, e que se estão realmente preparando para se encontrar com o Pai. Aqui até, vocês têm voto de silêncio? Não, não temos voto de silêncio, mas O que é temos o em voto nossa de regra silêncio? da gente tem os nossos horários de silêncio, sim. A gente, por exemplo, depois, à noite, quando a gente faz a nossa última oração da liturgia das horas que é completas, depois de completas é a oração da noite, a gente tem silêncio rigoroso até no outro dia, né, depois da missa. Da gente falar o indispensável. Porque se necessita silêncio para falar com Deus, para estar na presença de Deus, a gente cultivar esse silêncio e também durante o dia, né, a gente procurar manter esse silêncio, essa presença de Deus, né, de falar o necessário, de não estar tagarelando assim, né. No começo é difícil, a mulher é muito tagarela, eu sempre fui muito tagarela, eu passei coisa, mas ao pouco a gente vai se convencendo que sim, que a gente necessita. Mas também a gente tem os nossos horários de recreio também, né? Depois do almoço, depois da janta, então a gente tem horário de comunidade de recreio, que aí brinca, dá risada, grita, canta, faz o que quiser, extravasa. As meninas, quando estão bastante meninas aqui, vão jogar bola, vão brincar, que se extravasa. A gente também tem o nosso horário para se extravasar, né? Mas sim que a gente tem esse costume da gente cultivar sim o silêncio, não como voto, né? Mas cultivar esse silêncio. E aí, a senhora já levou uma bronca? Vixe, bronca já levei. Eu levo 27 anos na congregação e eu já levei bronca pra caramba. Isso quer dizer, de santa não tenho nada não, já levei muita bronca, não uma só, muita. Mas bronca assim que me fez crescer, me fez amadurecer, né? Quer dizer que eu agradeço muito a Deus, a todas as minhas formadoras que me acompanharam durante meu tempo de formação, né? E que foi uma bênção de Deus, né? Que nenhuma dessas broncas foi em vão. Levei sim, não falo que eu fui santa do começo, não, porque eu era o capeta mesmo, né? Eu como todo mundo dizia, eu não tinha perfil nenhum para ser freira. Não tinha, realmente não tinha nenhum perfil para ser freira. Para as pessoas que humanamente viam, né? Mas Deus é que conhece o coração e Deus que sabe, né? Mas então eu levei, sim, eu era bem levada, assim, eu levei bastante bronca, assim, das minhas formadoras, né? Eu só fui levar meio nas broncas quando eu já estava no noviciado, que eu já estava, entre aspas, mais domesticada, né? Mas durante o aspirantado eu levei muita bronca, até no postulantado eu levei bastante bronca. Mas graças a Deus eu fui corrigindo, foi tudo com o meu bem, né? E graças a Deus tudo isso, né, serve para bem nas nossas almas. Como eu soube da minha vocação? Eu sou de uma cidade do interior aqui de São Paulo, que chama Lençóis Paulista, uma cidade do tamanho de um ovo, que tem 70 mil habitantes, e a gente tem um lar da congregação, e justo o lar estava 2 quarteirão da minha casa. Então, todo dia para ir para a escola, eu passava em frente do lar, e sempre a escola que eu estudava ia fazer visita para os idosinhos lá, para o Dia dos Pais, Dia das Mães, e eu também ia na missa lá, que todo domingo eu ia na missa lá no lar, na capela do lar, então eu via as irmãs, via o trabalho mais ou menos assim, né? Mas o meu realmente entendi o meu chamado quando eu tinha 13 anos, que eu sou pianista, toda a minha família são músicos, e aí, então um dia me chamaram para tocar numa missa do encontro vocacional, que eu não tinha nem noção do que era aquilo, né? E aí foi a oportunidade que Deus, né, me fez entrar no caminho, né? Eu comecei, todo dia eu começava a ir lá ensaiar, e foi aí que eu comecei a ver mais de perto o trabalho que as irmãs realizavam com as idosas, né? Aí aos poucos eu já me fui encarinhando com as idosinhas, né? Aquilo me fazia sentir feliz, eu começava a ir ajudar a dar janta para as velhinhas, a de comer, ajudava a deitar, trocar as fraldas, e aquilo me ia fazendo feliz, né? Mas até assim eu não entendia até
entendi a coisa. Até que um dia uma irmã falou assim pra mim, você nunca pensou em ser irmãzinha? E eu, nessa hora, eu cheguei e falei assim, Deus me livre, essa é a última coisa que eu pensei na minha vida. E realmente eu era muito espontânea, quer dizer, sou muito espontânea, né? E falei isso, mas Deus sempre deu essa pergunta para me fazer refletir. E aqui aquela pergunta me começou a martelar na minha cabeça. E era como se Jesus falasse para mim, por que não, e por que não, e por que não? Por que eu resistia? Aí se eu era feliz fazendo aquilo, por que eu estava resistindo? E aí nesse momento Deus me fez entender como foi, como se Deus abrisse, desse um estalo nos dedos e falasse, acorda besta. E naquele momento eu entendi que se eu era tão feliz fazendo aquilo, que era que Deus me estava chamando. E graças a Deus eu recebi essa graça muito grande, que na hora que eu decidi, que realmente entendi que esse era o meu chamado, eu lutei por ele e graças a Deus estou aqui. Né? Que não foi fácil, minha família não aceitou, meus pais não aceitaram, foi uma brigaiada só, né? Foi muito difícil para mim conseguir vir para o convento. Minha família, eu só tenho um irmão, são só os dois. Minha mãe no começo também não entendia a minha vocação, foi muito duro, mas, né? Eu lutei, eu entendi que se esse era o caminho que Deus queria para mim, eu lutei por ele, né? E graças a Deus já há 27 anos que eu tô aqui, graças a Deus esse ano eu já faço 22 anos de votos e não me arrependo, né, de ter lutado, trabalhado, né? E então assim, foi uma graça. Por isso que quando eu me identifico muito com esse evangelho que a gente leu, né, dos discípulos, fala assim, Jesus chamou, eles largaram sua rede e foram. Eu, no momento que eu entendi que Deus me chamava, eu larguei tudo e fui, não pensei muito, não fiquei dando volta no assunto. Como São Paulo fala, não jogueis em saco furado a graça de Deus. Se Deus já te está mostrando uma coisa, não fique caindo na armadilha do inimigo de ficar remoendo. Será que é isso? Será que é isso? Será que é essa a congregação que eu tenho que ir? Será que é aquela? Outra armadilha do inimigo é isso das congregações. Meninas, eu na minha experiência de vida eu falo, não existe congregação perfeita. Não existe comunidade perfeita, porque todos nós somos humanas, todas somos pecadoras e todas estamos em caminho de santidade. Então não tem congregação melhor que a outra. Você vai ser feliz naquilo que Deus te mostrar, naquilo onde Deus escolheu a tua missão. E eu falo que Deus, quando nos chama, nos dá o pacote completo. Quando Ele nos chama, Ele também nos vai direcionar para o lugar onde Ele quer. Muitas vezes Ele vai permitir que a gente conheça um lado, conheça outro, para a gente poder realmente entender onde é que Ele quer que a gente esteja. Por exemplo, uma menina que é vocacionada, que chega comigo e quer conhecer. Se ela não gostar de idoso, eu já comecei. Se ela não gostar de idoso, se ela não gostar de trabalhar na área da saúde, se ela não se identifica em ser missionária, de estar disposta a ir onde enviar, de estar disposta a sair do seu país, de estar disposta a aprender outra língua, então ela não tem um perfil para estar na minha congregação, então descarta. Então, se uma menina mesmo vem fazer um discernimento, eu vejo que essa menina, ela é mais para uma vida contemplativa, que ela não tem uma qualidade para trabalhar com pessoa, a coisa dela é mais o silêncio, mais oração. Então, quer dizer, a gente já vai direcionando, né, para que realmente ela possa entender o lugar onde Deus está chamando. Mas uma vez que entenda que vocês encontrem um lugar que vocês se identificam com o carisma, se identificam com a missão, se identificam com o estilo de vida, parem de buscar. Como diz o ditado, cada macaco no seu galho. Porque quando uma menina começa, não, eu gostei dessa congregação, mas eu vou lá conhecer a outra, conheço a outra. Chega no final, conhece 4, 5 congregações. Melhor Deus, naquela primeira que Deus mostrou, era onde Deus queria. Mas não, por teimosia vai de lado em lado, vou ver. E sabe o que acaba? Vai fazendo uma baianada na cabeça, que depois já não sabe, já perdeu aonde é que tinha o fio da meada. E depois já não sabe mais onde ir.
E disso a gente está vendo um montão. Muitas vezes eu converso com outras formadoras e outras congregações, né, na central da pastoral vocacional, e a gente lamenta isso, porque as meninas ficam tão confundidas, porque vai faz experiência no convento, vai faz experiência em outro convento, vai faz outra experiência em outro convento, e não acaba ficando em lugar nenhum. Por último, já desiste, porque já não encontra sentido. Então, meninas, se vocês já têm algo no seu coração, porque Deus, quando nos chama, já vai mostrar mais ou menos aonde que a gente possa arder o nosso coração. Eu falo assim, que Deus serve de muitas coisas para chamar. Deus pode chamar a gente por um encontro, Deus pode chamar a gente por um vídeo, por um folheto, por um post no Instagram, por um post na internet. Tem uma das que não foi minha formanda, porque ela é do México. Pra vocês verem como Deus usa das coisas. Eu estava trabalhando com a formação no Chile. E eu coloquei no YouTube uns vídeos da congregação. Aí uma menina do México viu um vídeo e ficou tão tocada com aquilo, que ela falou assim, parece que Deus me abriu os olhos. A menina morava numa cidade que a gente tinha casa e ela não conhecia as irmãs, estando na cidade dela. Aí eu passei o telefone, falei com a minha superiora de lá, a menina foi lá e ficou. Graças a Deus, hoje, a irmã Maite, esse ano ela faz os votos perpétuos, por um vídeo. Por um vídeo que ela viu. A Aline, que vai vestir o hábito agora em abril, que ela está na Espanha. A Aline também, por um post que eu pus, um retiro vocacional no Facebook, ela conheceu a congregação e se apaixonou de primeira. Graças a Deus, a Aline está super bem e está muito feliz e já vai entrar para o noviciado agora em abril. Né? Então quer dizer que Deus usa de qualquer coisa. Então, se Deus já mostra uma coisa que eu falo assim, que a alma conhece o seu lugar. Quando a alma chega naquele lugar, ela se sente paz, se sente feliz, se sente realizada. Pare de ficar entrando na armadilha do inimigo e falar, não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Essa é coisa também do capeta. Para fazer a pessoa ter mais confusão e dela se distorcer do caminho. Né? Que isso também é uma pena, que a gente vê um montão de vocações perdidas e mal também sabem as meninas que fazem isso, que entre todas as formadoras a gente se comunica. E quando tem uma menina que já passa por 2, 3 conventos, é menos a chance dela conseguir entrar numa congregação, porque se uma menina, a gente fala assim, não consegue se adaptar em nenhum lugar, então a gente já começa a duvidar desse chamado. Né? Então, são coisas muito complicadas. Então, por isso que é bom fazer o discernimento vocacional, realmente conhecer a congregação, tudo. E depois que conheceu, se sentiu que se identificou e quer fazer uma experiência, vai sem medo, faça essa experiência. Se viu que realmente não é, tudo bem. Você tentou, você viu, e se realmente não é, aí sai de cabeça erguida, uma formadora que vai ajudar a encontrar outro lugar, né? Mesmo assim, eu mesmo vejo uma menina fazer uma experiência, eu vejo que essa menina realmente ela tem vocação para uma vida contemplativa, eu com todo o meu coração, eu vou ajudar ela a encontrar a congregação que ela possa se identificar, que eu vejo que ela tem um perfil, né? Então, isso também é muito, muito importante. A outra que fala assim, vocês cuidam de mendigos de rua? Sim, de uma certa forma sim. Tem velhinhos que até a polícia traz pra gente, traz que tá na rua, que é morador de rua, mas a gente não sai para fora. Eles trazem aqui pra gente. Né? A gente até recebeu esses tempos atrás uma idosinha que estava num estado de desnutrição, que era pele e osso, dava dó de ver como estava. E já recebi idoso cheio de piolho, até com carrapato, até com berne na perna, na cabeça. A gente vê cenas muitas vezes miseráveis mesmo. Então, a gente sim, que a gente recebe, porque esse, na verdade, é o nosso carisma. Receber o que está desamparado, que não tem onde morar, que não tem o que comer. Então, a gente, né, trabalha nessa linha com a pessoa realmente necessitada, mas a gente não sai para a rua
para os mendigos, porque nem precisamos sair se aqui vem avalanche de gente trazendo, né? Então, eles trazem aqui, a gente cuida aqui. Porque a avó é muito teimosa, assim. Geralmente, todas as velhas são teimosas, hein? E bota teimosa. Teimosa é fogo. De cada uma resposta de minha mãe, tem hora que dá vontade de rir. Isso, Sofia, é fato. A mãe nunca vai querer aceitar coisa de bom grado, de coração, não. Mãe no começo vai da guerra, assim, e até bom um pouco, sabe? Porque isso faz a gente fortalecer a nossa vocação. Devemos ter muita paciência, né? Sim, os idosos têm que ter muita paciência, porque principalmente a escuta. A escuta é muito importante porque as velhinhas precisam desabafar, elas querem ter esse momento de atenção. Então a gente aproveita muito nisso na hora que a gente está cuidando, na hora que a gente está vestindo depois do banho, né? Ou cortando as unhas. É o momento que a gente sente e conversa com elas e escuta. Nem que elas vão repetir aquela mesma história 10 mil vezes, você já vai conhecer a história de cabo a rabo, de pá virada, mas o importante é que elas soltem isso para fora, né? Então, isso a gente necessita ter esse coração aberto com essa escuta, né? Com esse espírito de escuta, né? Para ser esse consolo para aquela pessoa. Sim, na verdade, sim, que nós demos ouvir assim. Como são os quartos aí no convento? Aqui no nosso aspirantado a gente tem 3 quartos, né? Que tem os quartos, tem um quarto que tem 7 camas, outro quarto que tem outros 7, tem outro quarto que tem 5, né? Mas tem os banheiros, tem vários banheiros, né? Então, quer dizer, um ambiente bem agradável, né? Bem legal. Não é nada assim do. As irmãs, sim, as irmãs a gente tem, cada uma tem o seu quarto, né? As irmãs sempre, cada uma tem o seu quarto. Eu tenho o meu quarto aqui no prédio da aspirantada, eu tenho o meu quarto que eu durmo aqui com as meninas, né? Eu tenho o meu quarto e as meninas têm o quarto delas aí também. Mas é algo legal, assim, bem confortável. Aqui, as velhinhas aceitam bem. Eu falo assim que todas as velhinhas, os idosos, eles têm os 90 dias de adaptação, né? Os primeiros 3 meses para eles é bem difícil. É sair da sua casa, sair da sua rotina, né? Porque aqui também eles vão ter horário para comer, vai ter horário para dormir, né? Que a gente tem que ter uma rotina também para ter uma ordem. Então o começo elas vão estranhar. Tem velhinha que não, tem velhinha que já gosta, já se adapta fácil. Tem algumas que até hoje não conseguem se adaptar porque não aceitam que a família deixou aqui. Então vai variando de, né, cada um. A gente com amor vai tentando, fazendo que ela se adapte da melhor maneira possível. Aqui. Aqui a Deise. Né? Como a senhora disse que muitas vezes idosos são deixados, a família segue a vida fingindo que os idosos não existem. Minha avó era muito doente, ela tinha problema no rim, fazia diálise e nessa pandemia ela testou positivo e veio a falecer. Mas antes dela morrer, ela sofria muito mesmo. Só brigavam um com o outro. Ele se sentiu um estorvo na vida dos meus tios. Ela chegou até a dizer para minha mãe que ela queria morrer para não dar mais trabalho. Realmente, isso a gente vê muito isso que os idosos estão sendo muito jogados, né, nessa pandemia, principalmente. E a briga das heranças é pior, porque eu já vi a idosinha ou idosinho acabar de falecer e já estão os filhos matando pela herança. Melhor nunca apareceu para ver o pai e a mãe no asilo. Mas o dia que morreu, aparece aquela renca de gente para ver cada um que vai tocar na fatia da herança, né? É muito triste, realmente uma realidade muito triste, né? Disso a gente viu muito aqui também durante a pandemia, que as famílias não estavam nem aí com nada e se falecia, só vinha atrás das coisas, atrás da coisa. Irmã, se a senhora vê que a menina é mais íntima de oração, mais ama criança, o que a senhora acha? Qual a melhor congregação ou depende? Se a menina gosta, se sente identificada com trabalhar com criança, eu aconselharia a buscar uma congregação que trabalha, que tenha esse tipo de missão, né? Que se ela gosta mais de oração, então tem que ver que congregação que tem esse perfil, né? Que existem várias congregações que se dedicam a crianças, que trabalham com crianças. Então, eu o que indicaria é que buscasse uma congregação com esse perfil, né? Que
conheça um pouco da vida, se tem uma vida mais de oração e cuida, tem esse cuidado, apesar que cuida exclusivamente só de crianças, eu não conheço nenhuma congregação. Tem muita congregação que tem vários carismas. Elas têm criança, tem creche, tem asilo, tem hospital, tem as marcelinas, elas têm de tudo, assim também. Não quer dizer que essas congregações, uma menina quando entra, também ela vai ser designada onde mandar, nem sempre ela vai parar com as crianças, né? Então, por isso tem que conhecer bem. Que tenha só, que cuide só de crianças, eu não conheço. Que cuide, se dedica só, exclusivamente com criança, né? Que nem, porque a maioria das congregações de vida ativa, elas têm várias ramas, várias missões, né? Diferente da nossa, que dedicamos a uma missão só pelo nosso estilo de vida, né? Então, aí isso daí tinha que ver, né? Porque, como eu falava antes, uma menina que não gosta de trabalhar com idoso não tem perfil para trabalhar com a gente, né? Que se não se sente identificada, não se sente a gosto para isso, né? Então é difícil, né? O que é o eucarístico missionário? Então, quer dizer, é uma missão que tem a eucarística missionária, quer dizer que é essa vida de oração, né, essa vida de contemplação de Jesus na Eucaristia e que por esse amor sai a missionar, que seria o caso nosso também. A gente tem muito dentro da nossa congregação esse amor à Eucaristia, né, esse amor à adoração ao Santíssimo, né, da gente ter todo esse cuidado, mesmo todas as nossas capelas, a gente tem muito cuidado, né, para que essas pessoas, para que a nossa capela sempre tenha impecável, de ter esse carinho, esse amor, esse zelo por Jesus Eucarístico, né? A gente todo domingo faz adoração ao Santíssimo, né? A gente faz a nossa oração diante do Santíssimo, de ter esse amor para quê? Para missionar, que nem nós, como já falamos, a gente tem casa em 22 países, então a gente sempre tem que estar com o passaporte pronto, passaporte na mão, que nós não sabemos o dia que a nossa madre pode ligar e falar, ó, preciso de você na África, preciso de você nas Filipinas, preciso de você na Espanha, preciso de você no Chile ou na Argentina, o que for, a gente cata a nossa malinha e vai. Então, a gente tem essa força de Jesus na Eucaristia, né, para missionar e aonde Deus nos enviar. Eu tenho 42 anos. Eu vou fazer 43 esse ano. Quer dizer que já não sou tão novinha assim, não. Aqui. No aspirantado pode levar o quê? No nosso caso, a gente não pede muita coisa para o aspirantado, não. As meninas que vêm aqui, porque aqui todas usam uniforme, gente, as meninas usam uniforme. Aqui a gente pede quem pode trazer sapato, trazer meia, trazer roupa íntima, pode trazer algum livro que queira, né, alguma coisa mais. A gente não necessita muita coisa para viver aqui, não. A gente tem esse espírito de pobreza, esse espírito de desapego das coisas, né, da gente viver com o dispensável, com o que a gente precisa, com o necessário, né? Não ter, aprender já a ir desprender das coisas, não ficar com muita coisa supérflua que não vai fazer feliz nem vai ajudar nada. Então a gente vive assim, as meninas traem a roupinha que precisam, traz sapato, traz um livro, a Bíblia, alguma coisa que quiser trazer assim, né? Mas não mais que isso, não se necessita ter muita coisa aqui dentro, não. As irmãs de hoje não cuidam mais de orfanatos como antigamente. Sim, tem algumas irmãs ainda que se dedicam a orfanatos, mas já está difícil. Porque depois com isso do conselho tutelar, eu vi que muitas congregações deixaram de atender orfanatos porque está tendo muito problema com os menores, né? Então, está difícil, né? A gente ver hoje irmãs cuidando disso. Aqui, irmã, como é a profissão solene? Existe a diferença da profissão perpétua simples e solene. A profissão solene só fazem as irmãs de clausura, só as de vida contemplativa fazem a profissão solene, que quer dizer que é um desapego total do mundo, de tudo, né? Mas as congregações de vida ativa, a gente faz uma profissão perpétua
simples, quer dizer, porque a solene, a pessoa ela faz já um voto que ela deixa tudo, e mesmo que se ela desistir, ela não pode ter mais nada. Por isso que fala profissão solene, que é para toda a vida e desistir de tudo para sempre. E mesmo que se ela sair do convento, ela já fez que ela não quer mais nada do mundo. Enquanto a profissão perpétua simples, a pessoa faz o voto para a vida inteira, né? Uma vocação até o final da vida. Só que se um dia ela sair do convento, ela pode ter bens, ela pode se casar, ela pode estar livre. Enquanto a solene não, se uma pessoa, uma irmã de clausura que faça votos solenes, mesmo que ela sair do convento, ela não pode casar. Ela faz um voto já perpétuo de castidade, de solenemente, então é algo muito sério. Por isso que geralmente esses votos solenes só fazem as irmãs de vida contemplativa de clausura. As de vida ativa não fazemos os votos perpétuos sim, os votos para sempre sim, mas o que eles falam, a profissão perpétua simples, né, que chama isso, que está no direito canônico. É algo mais complicado sem entender, mas quando a gente, por exemplo, nós temos 9 anos de formação. Então, primeiro a gente tem não sem contar o tempo do aspirantado. Então, a gente tem o tempo do postulantado, depois, que são geralmente de 9 meses a 1 ano e meio. Depois a gente tem 2 anos de noviciado. Depois, terminando esses 2 anos de noviciado, fazemos a profissão temporária. Quer dizer, que aí começa o tempo do juniorado, que seriam os votos temporais. Quer dizer, que esses votos fazem por 1 ano. E durante 6 anos vai renovando todo ano os votos. Quando já passou esses 6 anos, a formanda está apta para fazer os votos perpétuos, aí ela já vai fazer um voto que ela promete durante a fórmula da profissão, que ela promete que ela está fazendo até o fim da sua vida. Que aí esse voto, enquanto minha vida durar, esse voto vai durar. É muito bonito. Acho que eu tenho até no meu Instagram, eu postei um vídeo da minha profissão perpétua. Quem lá pode buscar lá no Instagram, que tem, acho que tem no IGTV, tem um pedaço que eu coloquei de quando eu fiz meus votos perpétuos. Tem lá. Aqui. O convento onde a irmã Maria Faustina viveu, acho que ela estudava ou cuida, não sei, não mostra criança. Olha, eu não sei, eu não conheço, eu sei que agora as Irmãs da Misericórdia, elas têm uma casa lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, mas eu não conheço muito elas, eu não sei o que elas têm assim. Qual o meu santo de devoção? É o Sagrado Coração de Jesus. Tanto é que quando a gente, na nossa congregação, nós temos esse costume, que quando a gente vai fazer os nossos primeiros votos, a gente não troca de nome, mas a gente recebe um santo de devoção que vai nos acompanhar durante a nossa vida. E eu sou do Coração de Jesus, né? Então, o meu nome religioso é Irmã Cristiane do Coração de Jesus. Então, a minha devoção sempre foi muito grande ao Coração de Jesus. A senhora sabe como as irmãs Clarissa? Sim, as Clarissas eu conheço bem porque a nossa Santa Madre foi Clarissa. E nós temos muito das Clarissas, tanto que até o nosso hábito tem um corte praticamente igual que a das Clarissas. Até a coisa do véu, tudo é igual que das Clarissas. E eu também morei numa casa na Espanha que nós era vizinha de muro das Clarissas. Elas têm praticamente a vida igualzinho que nós. A única diferença é que elas fazem doces, fazem pão para se subsistir e nós cuidamos dos idosos. Mas do restante de vida de oração, de horários, de costumes, é muito, muito, muito parecida com elas mesmo. Tanto é que era muito engraçado que nós tocava o sino para nós rezar, tocava o sino em casa, não passava um pouco, tocava o sino lá no convento delas. Era muito engraçado isso. A gente sempre convivia, ia nas festas, tá com elas, tudo assim, né? E eu tive até cuidando de uma irmã que estava muito doente, né? E aí a madre pediu para mim, o médico pediu para mim ir lá fazer um curativo lá, e eu tive muito com elas lá, então conheço bastante elas assim. Elas têm uma vida assim muito, muito parecida com a nossa, né? Bom, já deu a nossa hora, tá um bate-papo muito legal. Então, domingo que vem a gente continua, a gente vai fazer esse mesmo horário, das 4 da tarde. Então, se tiverem perguntas, podem trazer perguntas, né? Podem trazer dúvidas, quiserem chamar outras colegas para vir participar com a gente, né? Podem chamar, né?
Que agora, daqui a pouco, eu já vou lá dar a janta, vou lá rezar com as velhinhas, oração da noite, e vou lá dar a janta para elas, né? Então, vocês, né, podem vir participar, Aí no chamar outras próximo colegas, eu domingo, vou passar o link semana que vem para que possam entrar, né? E se alguma estiver interessada em conhecer melhor a congregação ou fazer um acompanhamento vocacional, podem estar entrando em contato comigo, né? Que a gente pode ir conversando, eu posso ir orientando. Então, foi muito bom estar esse bate-papo com vocês essa tarde, né? Foi muito legal. Espero que tenha sido, né, bem construtivo para vocês também, né? E então, vamos rezar uma salve Nossa Senhora para terminar o nosso encontro. E semana que vem a gente continua. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, Senhora, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos a Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, que Deus abençoe a todas. Obrigada pela presença. Um prazer enorme estar com vocês. Né? Serão todas sempre muito bem-vindas, né? Muito bem-vindas as que estão a primeira vez que está com a gente. Então, quem quiser também conhecer um pouquinho mais, temos o nosso canal no YouTube, que está aspirantado, Santa Teresa Jornet, que tem todas as pregações dos nossos retiros, dos nossos encontros vocacionais, né? Tem vídeos da congregação, tudo lá. Quem quiser também ir lá pesquisar, eu também vou subir esse encontro de hoje lá. Então, quem quiser também pode estar visitando o nosso canal lá, né? Então, que Deus abençoe a todas, uma feliz e santa final de tarde, uma santa noite. Então, até domingo que vem, se Deus quiser. Amém, se Deus quiser. Amém. E eu quero. Amém.